A gente tem tido nesses dias a oportunidade de orarmos juntos. E é um momento que a gente não tem aberto mão, né? De estar junto com vocês em oração. Eu acho que a gente sempre diz, né? A gente não sabe como você chegou, a gente não sabe como é que foi sua semana, a gente não sabe como está seu dia. Mas de uma coisa nós sabemos, que a gente precisa estar juntos em oração. Os dias são difíceis, a seara é grande, né? Lucas 10, 2. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E a gente tem aproveitado também esses dias para orar pelo povo do Rio Grande do Sul, porque a gente, às vezes, nas campanhas, nas tragédias, a gente só lembra quando a água estava lá em cima, né? Mas a gente tem acompanhado que a luta tem sido grande, muito grande ainda lá no Sul. A gente precisa ainda estar em oração, nossos corações ainda voltados, pedindo que os serviços sejam feitos, que o dinheiro seja empregado da melhor forma possível e que as famílias possam ser restauradas também, reconstruir as suas casas, os seus lares. E a gente tem tido sempre esse cuidado de orar por esses nossos irmãos. Deus, muito obrigado, porque Tu nos dás a oportunidade de estarmos em comunidade nessa manhã. Obrigado porque a gente, mesmo sendo tão falhos, tão negligentes, tão incapazes, ó Pai, Tu fortalece, Tu nos anima, Tu nos dá a esperança, ó Pai, de que a gente pode e que a gente vai viver dias melhores. Muito obrigado pelo Teu cuidado. Muito obrigado pelo Teu cuidado todos os dias em nossas vidas. E eu quero Te pedir uma bênção, Teu amor derramado dos nossos irmãos lá do Sul. Continua olhando por aquele povo, continua, Pai, levantando pessoas, levantando líderes, abençoando as pessoas que administram aquelas cidades, os prefeitos, os vereadores, as comunidades, as lideranças municipais. E que a gente possa aprender a administrar aquilo que Tu tem dado em nossas mãos. Que a gente possa aprender a administrar tudo que Tu tem colocado na mão de pessoas. Guarda as suas vidas, guarda as nossas vidas. Guarda cada família representada aqui nessa manhã, Pai. Cada família representada, aquele que veio sozinho, mas que a família ficou em casa. Aqueles que não puderam estar porque estão doentes, enfermos. Aqueles que não puderam estar por causa do trabalho. Aqueles que não podem estar porque estão em crise familiar. E até aqueles que estão em depressão nessa manhã, Pai. Tu possas estar abençoando cada pessoa aqui representada, cada família aqui representada, cada família dessa comunidade, ó Pai. Que possamos aprender a Te amar todos os dias e aprender a estar mais perto de Ti. Guarda as nossas vidas, Pai. Guarda as nossas vidas. Guarda as nossas vidas. E ainda em espírito de oração, eu peço que você nos ajude hoje a cantar. Nós somos poucos aqui, somos 2 vozes, um violão e um teclado, e esse lindo coral aqui para cantar conosco. Vamos ficar em pé, vamos louvar o nosso Deus, porque Ele é santo, Ele merece toda a honra, todo o louvor nesta manhã. Senhor, que Tu receba as nossas adorações nesse momento. Que Tu venha, Senhor, sondar os nossos corações, os nossos pensamentos. Que tudo que fizermos aqui seja, Senhor, agradável aos Teus olhos, aos Teus ouvidos. Receba a oração de cada jovem aqui, de cada criança, de cada adulto, de cada pessoa que está aqui nessa comunidade, para Te servir, para Te adorar nesta manhã. E a gente só tem a Te agradar, agradecer e dizer o quanto Tu és santo. Glória, és tão digno.
nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Pode ficar melhor, agora vamos ouvir a comunidade. Todo mundo cantando, vamos lá. 3, 2, 1, vai! Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. De novo. Santo, Santo, poderoso, que era e que há de vir. Deus da glória, Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é teu nome em todo lugar. É teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder, o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. Santo é teu nome em todo lugar. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo é teu nome em todo lugar. Reto é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Santo, Santo Deus tu és. Pode aplaudir o Senhor Jesus nessa manhã. Ah, Deus, como é bom estarmos aqui te louvando. Gente, dê um cheiro na pessoa que está ao seu lado. Se você conhece bem, dê um abraço. Se não conhece bem, dê um abraço. É muito bom estarmos aqui. Os milagres que Cristo tem feito na vida, Ele, nosso Deus, Ele é mais do que tudo. Ele é um Deus poderoso. A sua palavra diz que Ele transformou a água em vinho, assim como Ele nos transformou e nos fez novas criaturas. Quem sabe essa canção com a gente? Água e vinho tomou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, da cinza nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir.
grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Canta, comunidade. Deus, tu és grande. Grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Aplaude aí ao Senhor Jesus, que Ele merece. Meus irmãos, nós estamos aqui na nossa base de distribuição, a base 2, lugar que tem levado cuidado, esperança através de água, comida. Nós estamos aqui com muita alegria. Quero mostrar para você a nossa lavanderia. Vem comigo. Aqui nós estamos já iniciando os nossos trabalhos. Nós temos aqui 8 máquinas, né? 4 de lavar e 4 de secar, onde os nossos missionários já estão aqui oferecendo cuidado, trabalho através de lavagem de roupa. E nós queremos agradecer a você que tem orado, que tem ofertado através de roupas limpas. Nós cremos que o Senhor irá transformar muitas vidas. Temos visto o cuidado de Deus. Essa semana nós ouvimos de uma pessoa: se Deus tem uma cor, a cor é amarelo, porque eu vejo Deus em vocês. E é isso que nós queremos. Através de roupas lavadas, águas entregues, cestas básicas, mostrar o amor e o cuidado do nosso Deus. Que Deus te abençoe. É isso aí, comunidade. Bom dia, tudo bem? Opa! Rapaz, né? O inimigo quer me derrubar. Não vai derrubar, não. Brincadeira. Eu tenho 2 coisas para falar com vocês. A primeira é com os jovens da comunidade, aí, a galera do Link. Então, a gente tem alguns jovens que estão se juntando, que são os Vingadores. Essa galera se junta aí às segunda-feiras, né? E eles têm buscado Deus junto, conversado sobre a palavra. Tem sido um momento muito agradável isso. E também, o que a gente está fazendo? A gente vai fazer uma programação no dia 28 agora, em que esses jovens vão se juntar junto com os adolescentes, para a gente ter um momento junto de adoração, de palavras. E quero deixar o convite para todos os jovens da comunidade, né, aqueles antigos CS, que ainda não se entraram nesse movimento, se junte com a gente, tá bom? Aguardamos vocês. Vamos ter mais avisos, mas já fiquem de olho que dia 28 vamos ter essa programação. Também quero fazer um convite à comunidade. Jesus, quando foi questionado lá pelos sabichões, pelos sumos sacerdotes e tudo mais, sobre qual era o maior mandamento, ele resumiu em 2 coisas. Vocês se lembram quais são os 2 mandamentos maiores? Amar a Deus e ao próximo. Cara, esse é um desafio, amar o próximo como a nós mesmos. Aqui na comunidade, a gente tem vamos chamar assim de ministério, um grupo de pessoas que tem ajudado pessoas da comunidade. A gente vai lá,
eu tenho ido no mercado, feito compras, levando cesta básica, alimento, a gente ajuda a comprar remédios, pagamos consultas médicas. E isso tem acontecido nos nossos bastidores. Surgiu para a gente uma demanda, está aí essa demanda nova, são 2 pessoas idosas que estão precisando de fraldas descartáveis e tem uma senhora que precisa desse suplemento nutricional que é muito caro. E a gente está abraçando essa causa e queremos ajudar eles. E queremos contar com a ajuda da nossa comunidade. Então eu sei que a gente, muitas vezes, saber quem é o próximo, às vezes a gente fica naquela, pô, será que esse aqui mesmo é a pessoa que eu... Pois, hoje você está tendo uma colher de chá, que aqui é um próximo. Então, em nome de Deus, de Jesus, tenha em mente que a gente precisa pôr isso em prática, porque esse é o nosso chamado, amar o próximo como a nós mesmos. E uma forma disso é usar o que temos. Se você puder ajudar, tiver o seu alcance, puder fazer um Pix, ou quiser me procurar no final do nosso culto, você pode fazer um Pix e adicionar no final do Pix 03. Tipo, posso ajudar com R$30, então eu vou botar R$30,03. Assim, o nosso irmão Augusto vai conseguir identificar e saber que essa doação é específica para ajudar essa família, tá bom? Então, já a gente vamos ter agora o momento de generosidade. Vocês sabem o que fazer. Então, nesse momento, aproveite a oportunidade para poder nos ajudar a alcançar essa família de forma mais vamos falar assim, mais potente, chegarmos mais juntos, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Obrigado aí. Vamos lá, vocês sabem o que fazer. Que essa próxima canção seja a nossa oração. Que Deus sonde os nossos corações, as nossas vontades, tudo que nós somos. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, quero ser usado da Senhor.
Paizinho amado, estamos aqui novamente na Tua presença. E, Senhor, nós acabamos de cantar para Tu nos usar. Usa-nos, Senhor, aonde Tu realmente queres. Que nós não venhamos escolher aonde nós queremos servir, aonde é que nós queremos ser usados. Mas que possamos ficar deleitados totalmente na Tua vontade, para Tu nos usar. Pai Celestial, nos dá sabedoria para que possamos usar as nossas finanças, para que possamos ser usados por Ti com nossas finanças aonde que Tu queres. Tu conhece, Tu sabe quem precisa, Tu sabe aonde, Jesus, as carências são maiores ou menores. Então, dá-nos entendimento ao financeiro para que possa fazer essa distribuição de forma correta, de forma justa e sábia. Continue, Pai, multiplicando no Teu reino, que tudo que Tu vier multiplicar para nós, venha a ser para ajudar o outro, venha a ser para amar, porque às vezes é difícil amar até o desconhecido, mas quebranta, Jesus, o nosso coração, para que assim nós possamos fazer. Muito obrigada, Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por amanhecermos na Tua presença. Amém. Bom dia, comunidade viva, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Amanda, vim aqui dar uns recados para vocês, desejando uma feliz semana e que Deus abençoe a todos. Quero saber se vocês já estão inscritos no Café em Comunidade no próximo dia 30 de junho. Ainda não acredito não. Gente, pelo amor de Deus, vão lá no nosso perfil no Instagram, acesse o nosso Linktree e faça a sua inscrição. Se você está com alguma dúvida, alguma dificuldade, você também pode conversar com o pessoal do Viva On, eles vão esclarecer todas as dúvidas para vocês, tá? Não perde essa oportunidade, é um momento muito maravilhoso, um momento de comunhão, um momento de troca de ideias, um momento de confraternização. É incrível poder ter esse tempo e, claro, tomar um bom café da manhã em comunidade. Quero dizer também para vocês que a gente está começando uma nova turma do Viva a Palavra, a partir do dia 7 de julho, ok? Vocês estão convidados a participar todo domingo, a partir das 8h30 da manhã, aqui mesmo no Teatro Manauara. E quero lembrar também que a gente tem uma turma já rodando do Viva a Palavra, que vocês podem também se inscrever a qualquer tempo. A primeira turma já começou agora nesse mês de junho, mas se você tiver interesse, você também pode participar. Procure o Daniel está por aqui, se tiver, levanta o bracinho. Legal, Daniel, obrigada, viu? A gente quer também contar com o teu apoio, esclarecendo as dúvidas aí de quem tem interesse em participar, tá? E dia 7 de julho, não é isso, Daniel? A gente tem essa nova turma começando, o tema é Conhecendo a Comunidade Viva. Lembrando que é todo domingo, às 8h30 da manhã, aqui no Teatro Manauara. Cadê a Érica? Quero chamar a Érica para vir aqui com a gente. A gente tem um momento especial, né, Érica? Temos. Tem uma galerinha que vai chegar aqui. Estamos aqui, firmes e fortes, com voz. Com voz. É isso aí, gente. Obrigada, Amanda. Gente, antes de eu chamar as crianças, assim, que bom que elas ainda não têm o imã comigo, né? Assim, né? Que o Alexandre, quando pega o microfone, elas vêm. Mas eu ainda... É porque elas ainda estão te conhecendo. E nesse momento vai ser legal, porque eu preciso, antes de chamar a galerinha pequena, falar rapidinho com os pais. Levanta a mãozinha, bem criança, né? Levanta a mãozinha para mim, quem é papai e mamãe? Ótimo. Então, assim, agora, continua com a mãozinha levantada e dá uma olhada, assim, ó, ao redor. Temos muitos papais e mamães, certo? Gente, nós estamos, assim, falando o que não é necessário, no sentido mais de reforçar, nós estamos num teatro que fica localizado dentro de um shopping. Então, hoje eu queria muito incentivar você a gente ter um novo hábito, tá? Quando a gente chega aqui no teatro, esse tempo que a gente tem aqui, até os louvores, até os avisos, na verdade, é para a gente cultuar junto, tá? Existe um esforço ali para que as equipes que trabalham no Gerações, no Link, também estejam aqui no templo, né? Aqui conosco, tá? E aí, as nossas crianças estão aqui dentro. Quando as nossas crianças estão aqui dentro,
as nossas crianças, de preferência, precisam estar ao nosso lado, tá? É de muita importância. A comunidade viva já deu passos iniciais para a gente escrever o que a gente considera super importante, que é a política de proteção à criança. E a política de proteção à criança, ela envolve várias estratégias para que este lugar seja um lugar seguro, em todos os sentidos possíveis. Então, eu vou pedir que você, quando chegar aqui no próximo domingo, traga sua criança, já venha preparando o coraçãozinho dela desde a hora do café, ou da hora que ela levanta, enfim, como você acha melhor ali dentro da sua rotina familiar, para que ela fique próxima a você. Não tem problema se ela tem um tio muito amado, uma tia muito amada, e ela quer sentar com essa família. Se você concorda, não tem problema. Eu gosto, inclusive, né, de uma orientação que diz que é muito bom que as crianças tenham outras referências positivas além dos pais. Então, aqui, que nós estamos num lugar onde a maioria, assim, né, conhece uma família, se seu filho quer sentar com outra família, não tem problema. Mas eu quero incentivá-los a sentar próximo da sua criança, tá bom? Aqui nós estamos muito perto de um estacionamento. Aqui nós temos banheiros de uso coletivo para todas as idades. Então, assim, graças a Deus, nunca aconteceu nada. Tudo foi mediado, pode ter tido um sustinho ou outro, mas todo mundo, né, foi localizado, está todo mundo certo, enfim, todo mundo entrou e saiu com sua família. Mas vamos nos precaver? A educação, ela não gera só um apagar de chamas ou ensinar aquilo que é extremamente necessário para a hora. A educação, ela é a gente ensinar tudo o que alguém precisa para viver bem, em todos os sentidos da vida. Então, assim, venha com a sua criança, traga outra criança, se você puder, mas zele por ela no sentido de incentivá-la a ter um momento também de culto ao Senhor. E eu vou contar uma história pessoal. Eu trabalho com crianças há muitos anos, né, Amanda? Bastante. Há muitos anos. E o meu sonho, gente, quando eu fiquei, antes de ser mãe até, era de quando eu tivesse um filho, chegar e deixar meu filho na salinha. Mas nossos filhos vêm para nos ensinar muitas coisas, né? E aí o Pedro, Eu entrei na salinha por causa das minhas filhas. não é? É verdade, era do baby. E aí o Pedro nasceu, e logo depois que o Pedro nasceu, estourou a pandemia. Então, quando a gente retornou ao presencial, eu fui deixar o Pedro na salinha e, gente, a última coisa que ele queria nessa vida era ficar lá. Ele chorava, parecia que a gente estava abandonando a nossa criança. Era um choro, assim, que era... Eu não conseguia administrar de deixá-lo chorando, nem que fosse por 5 minutinhos, eu não conseguia. E aí, eu não tenho chamado para os babies, tia Leia, a senhora, ó, toda a minha reverência, as tias do baby. Viva a tia Leia. Viva a tia Leia. E todas as tias, né, gente, que vocês são, ó, tem lugar especial no céu. Mas eu não tenho esse chamado. E aí, eu deixava o Pedro e o menino chorava. Eu falei, o que a gente vai fazer? Vamos cultuar com a mamãe. E às vezes meu marido estava trabalhando com as crianças, então ele ficava comigo e o Pedro se acostumou a ficar no culto comigo. E eu me acostumei a ficar com ele, extremamente desafiador, não é? Porque um bebê chora, mama, a gente fica com receio de, vai fazer barulho, vai chorar, vai atrapalhar. Mas esse lugar é um dos melhores lugares para eles aprenderem e ouvirem sobre Jesus. Depois da sua casa, aqui é o melhor lugar. Então, o Pedro começou a ficar comigo. Ficou tanto que depois, quando ele cresceu, eu não queria mais ir para a salinha, até que um dia eu conheci uma encantadora de bebês e ela convenceu a ele a ficar na salinha com ela. Mas esse é o lugar. É o lugar para eles ouvirem sobre Jesus, é o lugar que eles vão aprender a adorar Jesus com você, a ouvir as músicas. Música de criança é lindo, maravilhoso? É. Mas, gente, é tão precioso quando a gente ouve uma criança cantar uma música de adulto também, né? É, assim, muito lindo. Então, vamos cultuar como comunidade. Comunidade, a ideia é estar junto. E as nossas crianças são parte da comunidade. Não é uma comunidade de adultos, né, Érica? Não, é uma comunidade de todos, feita por todos que estão aqui. De todos. Então, vamos vamos fazê-las participar desse espaço. E eu gosto de outra frase para encerrar aqui. É necessário uma igreja para cuidar de uma família. Então, todas as crianças são nossas crianças.
São nossas crianças. Você viu uma criança, ela está ali meio desacompanhada? Opa, ela é sua criança também. Cadê sua família original? Vamos procurar e tudo. E aí todo mundo vai continuar sendo uma comunidade muito saudável, como até hoje somos. Tudo bem? Agora sim. Cadê as crianças? Cadê a galerinha pequena? Obrigada, Érica. Obrigada, Vamos receber essa obrigada. galerinha pequena aí. Cadê a Cadê a galerinha galera? pequena? Só Pode uma chegar veio. aqui, gente. Vamos lá. Cadê a galerinha? Bom dia, galerinha. Vem, Brisa. A Brisa Eita, pode eles chegar tão também. que tão. Ai, meu Deus, que eu sou linda. Vem com a tia. Isso. Você quer sentar ali em cima? Ou não? Não? Sim? E aí, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Como foi a semana? Quem quer contar uma coisa boa da semana? Vou já lhe dar a vez. Deixa eu começar aqui por ela. A gente tá super mole. Meu Deus, o dente dela vai já cair. Cadê o pai? Mamãe, olha, esse dente aqui não volta para casa não, viu? Jesus, que coragem. Eu tenho pavor de arrancar dente. Sua tia? Mas tá ótimo. Também não vai voltar com esse dente, a sua tia. E você, meu amor? Qual a coisa boa da sua semana? Eu gosto muito de festa junina. Uau! E o que você mais gosta da festa junina? Nação do amor. Que lindo! É muito gostoso, né? Quem mais quer contar uma coisa boa da semana? Você, depois o Elias, depois você. Quando eu fiquei nas férias, eu fui pra praia. Uau, foi aqui em Manaus essa praia? Sim. Você gostou? Quer ir de novo? Fica a dica, papai e mamãe. Queremos praia nas férias. Aqui você. Ontem foi a festa junina da escola que eu tive. Foi? E você participou? O que você fez lá? Dancei. Olha só, temos uma dançarina. E o Elias aqui. Peraí, Gugu, vai já, essa é a tua vez. Amanhã vai ser a minha prova de geografia. Jesus, e você estudou? Aham. Muito bem, Deus vai te dar, então, uma excelente prova. Desde quinta que eu estudei. Nossa, você está super pronta, então, para essa prova. E você, Gugu, uma coisa boa dessa semana? Foi aniversário da tua avó, não foi essa semana? Eu vi. Fala, uma coisa boa. A minha avó ganhou um montão de flor da minha mãe, que ela comprou. Ai, que lindo! A mamãe deu um monte de flores para a vovó. E hoje nós vamos aprender mais sobre alguém que cuida muito bem da gente e toda semana nos ajuda a ter algo bom. Quem é essa pessoa? Ih, tá fraco. Quem é essa pessoa? Jesus. Vamos ouvir. Vamos ouvir mais uma coisa boa, então, para a gente ir para o nosso lugar, lá atrás. Que eu tô visitando aqui. Não, essa você mídia assim, coloca esse microfone assim para ouvir lá na frente do Manauara. Aumenta o som. Você vai falar de novo isso. Uau! E olha, gente, depois que ela falar, a gente vai bater palma. Vai uhul! Porque é um motivo realmente de muita alegria. Vamos lá. Fala assim, bem devagar. Bem lindo. Estão preparados para ouvir? Vamos lá, então. A minha família está visitando aqui. Que a família do Elias nos convidou. Uhul! É isso! Essa é a razão de a gente estar aqui todo domingo. Seja muito bem-vinda. E é minha vizinha melhor ainda. E é isso, gente. Até a próxima. Até domingo. Não, eu só até domingo, que eu vou para ali. Às vezes tem situações na nossa vida que a gente acha que tudo está dando errado, você se deprime, você perde a pessoa que você ama, você perde um trabalho e acha que ninguém está contigo. Mas a gente sabe que é nesses momentos que nós temos a comprovação de quem Cristo é, de tudo que Ele é, de tudo que Ele representa para a gente, porque sem Ele
a gente não teria condições alguma de continuar uma jornada, de continuar a viver. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer tudo que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. Se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo tentando hoje trazer tudo que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Pois eu sei que jamais eu provado serei além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e provar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Cante com a gente. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue sim. Jesus me ergue e segue junto a mim. Oi, bom dia. Talvez você esteja mais acostumado a me ver aqui com o violão e o microfone aqui no pedestal. Se você já veio aqui mais vezes, talvez você esteja até se perguntando o que é que o Tchau está fazendo ali. Era para ele estar na outra parte da música, mas eu estou aqui
com essa missão muito boa de poder compartilhar com vocês um pouco do que Deus tem falado com a gente. A gente está numa série chamada Dor do Outro. A gente começou nessa série a partir do livro de Neemias. Então você vai poder acompanhar essa história no livro de Neemias, na Bíblia, no Antigo Testamento. E nós temos percorrido esse livro e refletindo um pouco sobre o que a dor do outro tem a ver comigo, né? E no primeiro domingo, a Sara compartilhou com a gente a importância de se importar com o que Deus se importa. Normalmente, quando a dor do outro bate em nós, é porque Deus já está nos convidando para que a gente haja, para que a gente faça algo em direção a essa dor, para nós sermos essa resposta. No segundo domingo, com a Anne, nós vimos sobre, ok, eu já entendi que eu devo me mobilizar em direção ao outro, mas então eu preciso me preparar. E a gente viu ali, em Neemias 1 e 2, a preparação de Neemias e como Deus foi abençoando de ter todo o favor do rei e de chegar até aquela terra de Jerusalém para construir ou reconstruir os muros de Jerusalém e o quanto essa preparação e essa caminhada foi importante. E hoje a gente vai falar sobre quando chega a oposição. E aqui é quando chega, não é se ela vai chegar. Porque ela vai chegar. Ela existe. E eu queria que, enquanto a gente estivesse caminhando nos textos... Obrigado. Enquanto a gente estiver caminhando nos textos, na história de Neemias, porque a gente precisa entrar nessa história para entender isso tudo. Aliás, eu não conseguiria falar sem entrar na história e explicar as coisas dali. Mas enquanto a gente estiver fazendo isso, eu queria convidar você a pensar naquilo que Deus já tem te incomodado a fazer em direção ao outro. Quando a gente estiver pensando nas estratégias de Neemias, ou nas oposições, tenta fazer um raciocínio daquilo que de repente você esteja enfrentando, ou você já enfrentou, quando você se colocou à disposição para fazer aquilo que Deus colocou para você fazer, sabe? Em direção ao outro. E quando a gente diz em direção ao outro, eu não estou falando simplesmente, não que seja pouco, mas simplesmente da dor que está com os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. É muito. Mas não é só o Rio Grande do Sul, é tudo que envolve a nossa volta. Talvez o que Deus esteja chamando a cada um de nós a fazer também tenha a ver com o nosso trabalho, o que nós fazemos e o que nós somos dentro do nosso trabalho, porque o que a gente faz pode ter a ver com a dor da outra pessoa ali, podemos ser agentes de Deus onde nós estamos. Pode ter a ver com a nossa vizinhança, pode ter a ver dentro da nossa família. Enfim, tente fazer esse raciocínio enquanto a gente vai caminhando, ok? Pois bem, eu preciso falar de Neemias. Não sei quantos estão aqui desde o início dessa série, mas eu quero então contextualizar Neemias. Antes de contextualizar, eu vou fazer um pedido para o pessoal do som. Desculpa a chatice. Tem como baixar o meu retorno daqui, para eu falar um pouco mais à vontade? E se estiver muito alto para ir, vocês fiquem à vontade. Obrigado, melhorou muito. Ok, agora eu posso falar normal, à vontade. Neemias, às vezes a gente tem dificuldade de entender alguma coisa da Bíblia, porque também a gente não está naquela história, não está naquela época. Então vamos tentar voltar para a época de Neemias, poucos mais de 500 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 2.500 anos antes. E a situação era o seguinte: Neemias, ele estava em um outro lugar, que não era o lugar dele, em Jerusalém. Okay? Ele era judeu. Só que não era só Neemias, todo o povo de Judá, os judeus, o Reino do Sul, eles foram levados cativos, ou seja, eles foram meio que presos, né? Levaram de onde eles estavam, Jerusalém, para um outro lugar, que era a Babilônia na época. E isso Deus já tinha até alertado eles, era uma questão de descanso da terra, e a promessa dizia que eles então iriam ficar 70 anos nesse cativeiro. Então o povo de Israel, de Judá, eles ficam na Babilônia por 70 anos. E depois desse período, Deus começa a levantar pessoas para que eles comecem a retornar para Jerusalém. Só que vocês imaginam como é que fica uma terra que ela é meio que abandonada, ou sai, né, as pessoas de lá. Com certeza outras pessoas vão cuidar dessa cidade, vão se apossar dessas terras. E isso aconteceu ao longo desses 70 anos.
Então começam as comitivas, digamos assim, para retorno. Primeiro com Daniel, depois com Esdras na reconstrução do templo, e agora vem Neemias. E Neemias ele fica numa situação muito complicada quando ele escuta sobre esse povo, porque era um povo que estava sofrendo. Era um povo que voltou para lá, mas eles estavam sofrendo muitos ataques. Por quê? Porque a cidade estava vulnerável, porque não tinha os muros. E aqui, quando estou falando de muros, lembrem daquelas cidades medievais, que eu acho que é o mais próximo do que a gente consegue ter de imagem, de situação. E imagina sem muro como é que é a proteção ou a falta de proteção desse povo. E é essa dor que Neemias é impulsionado a agir, que é reconstruir os muros de Jerusalém. Sendo que Neemias ele é simplesmente um copeiro do rei, mas mesmo assim ele se levanta, ele ora, Deus abençoa, consegue o favor do rei, e ele vai com a comitiva para lá com essa missão, reconstruir os muros de Jerusalém. Ok? Conseguiu entender um pouco o contexto? Ele já está lá em Jerusalém, ele já está ali, sendo que ele começa a ouvir as pessoas, o contexto que está acontecendo. E diz o texto, lá em Neemias 2:10. Aliás, vou pedir licença para vocês, que a gente vai ler bastante, tá? Então, por favor, acompanhem. Pode ser na Bíblia que você acessar, pode ser aqui conosco. Mas Neemias 2:10. Diz assim: Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando ouviram que havia chegado alguém interessado no bem dos israelitas. Pois bem, já tem gente que já está com raiva, só em saber que alguém queria o bem, o que dirá fazer alguma coisa. E eu preciso falar deles porque eles serão protagonistas da nossa história de hoje. Sambalate, Tobias, teve outro também, eu acho que Jéssica, que vai aparecer depois. Quem são estes? Estes são samaritanos. São pessoas que foram misturadas do Reino do Norte, que tiveram também a posse dos assírios, mas misturado em geração com outros povos. E essas pessoas eram pessoas que estavam governando aquele lugar. Ora, sempre tem que ter alguém governando, ok? E nesse caso, nessas terras, quem governava era Sambalate, Tobias e essa outra pessoa. E o que acontece é que, vocês também devem imaginar, essas pessoas que governavam, eles também pegavam impostos, tributos das pessoas que lá moravam e trabalhavam. E esses tributos iam para o rei, ok? Estava todo mundo sob o Império Persa, mas iria também uma parte para esses governadores, essas pessoas que eram líderes. Não muda muita coisa, ok? Depois de 2.500 anos, a gente consegue ver algumas similaridades nos dias de hoje, apesar de não ser reinado, mas com outros sistemas, mas a ideia era essa. Ora, se vem gente, pensa como essas pessoas, se vem gente para cá, tentando ajudar esse povo, tentando voltar, fazer com que esse povo seja de fato um povo, uma cidade construída, vai acabar com os nossos negócios. Sem falar de heranças históricas, que eu não preciso entrar aqui, de ranço, na minha terra eu falo ranço, não consigo explicar ranço. Ranço entre esse povo histórico, quem era samaritano, e os judeus na época que estava voltando. Ok? Estes são os opositores. Mas, antes da gente continuar, eu queria perguntar uma coisa. Quem é da área de administração, de empresas, aqui? Só levanta a mão. Opa, nem tantos assim, imaginei que teria mais. Quem aqui já ouviu falar numa matriz chamada matriz de SWOT ou FOFA? Já, né? Pois bem, deixa eu apresentar essa matriz para vocês que não conhecem, e os outros que conhecem, que não aguentam mais, ok? Tem gente que não aguenta mais. E eu pensei nessa matriz por quê? Porque disseram que essas palestras seriam dadas pelo pessoal da JMA, e eu como representante de voluntário da JMA. E a JMA, pense no povo que gosta de fazer esse negócio dessa matriz SWOT, eu pensei, tem que ter isso. Então, o que é que eu estou propondo para vocês? Pode passar? Eu estou propondo para vocês a gente usar essa estratégia. A gente vai fazer um SWOT, a gente vai fazer uma matriz fofa. Em português é fofa, o nome é brasileiro, é massa, né? Essa matriz fofa sobre o contexto das oposições de Neemias. E a gente vai tentar entender justamente quais são as forças e as oportunidades, as fraquezas e as ameaças.
Para quem não conhece essa matriz, é uma ferramenta que ajuda a gente a entender o seguinte. Em cima, forças e oportunidades, ok? Estão as coisas positivas. Tudo que é positivo, que a gente consegue entender sobre o negócio, sobre a gente, sobre o grupo. Embaixo, tudo que é negativo, fraquezas e ameaças. Como é que eu consigo distinguir? Na primeira coluna, primeira que eu digo, para mim, do lado esquerdo, não sei você. Do lado direito daqui, esquerdo de vocês, estão as forças e fraquezas, ou seja, tudo que é interno. Tudo que é positivo, forças interno, e tudo que é negativo, fraquezas internas. E quando eu estou falando de oportunidades e ameaças, eu estou falando de tudo que é externo. Então, aquelas coisas positivas que estão fora do meu controle, fora de mim, mas que me ajudam, e as ameaças, aquelas coisas negativas que estão longe de mim, mas que me atrapalham. E a gente vai tentar montar essa matriz aqui, pensando em Neemias. Ok? Será que a gente consegue? O pessoal aí da administração me ajuda, qualquer coisa, dizer, não, tio, acho que aí não... Depois a gente conversa. Tá? Mas, por favor, me ajuda. Pois bem, vamos começar com as forças. Neemias 2, 17 e 18. Vamos ler? Neemias 2, 17 e 18. Diz assim, então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei me tinha dito. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. Então eles se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Gente, as primeiras características que eu vejo aqui, de forças, de coisas internas e que eram positivas para esse grupo, era... Primeiro, eu tenho uma liderança de Neemias muito boa. Neemias, ele faz a avaliação de contexto e ele explica para as pessoas, olha, o contexto é esse, só que a gente tem uma tarefa para fazer e ele motiva as pessoas. E quando ele motiva as pessoas são motivadas e começam a ter determinação para a tarefa. Essas pessoas olham assim e dizem, sabe aquele meme que diz assim, vamos fazer isso, pessoal, vamos! Sabe aquela... Neemias era esse cara que conseguia contagiar e motivar essas pessoas. E isso era uma coisa muito positiva. Eles começam essa obra, esse projeto empolgados, animados. Aliás, se começar sem motivação, tá difícil. Está difícil terminar, mas esse é o início deles. São coisas positivas que eles têm. Neemias está à frente, tem uma boa liderança, e eles estão motivados e determinados para concluir a tarefa. Mas olha o que acontece. Continuando o texto, versículo 19 diz assim, quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram, o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Continua. Eu lhes respondi, Neemias, né? O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm poção nem direito, nem são parte da história de Jerusalém. Olha só, a oposição ela vem. Como que ela vem? Aqui em Neemias, vamos ver, a gente começa a ver a primeira ameaça. Qual é a primeira ameaça? Eles estavam vulneráveis ao ataque. E a primeira coisa que esses inimigos fazem é zombar e desprezar. Vocês já passaram por essa situação de vocês planejarem uma coisa, estar empolgado por fazer. As outras pessoas até sabem o que você vai fazer e você escuta aqueles comentários. Quem que vai fazer? Você? Olha, quero só ver, porque daí eu acho que não... Estou só pensando alto, nada que... Olha, eu acho que o negócio não vai. Ou então gente que olha você fazendo, trabalhando e vai dizer, você não vai dar em nada, nem liga para isso. Então a primeira coisa que esses inimigos fazem para Neemias e para o povo é zombar e desprezar. Vocês não vão construir nada. E eles continuam zombando. Mas o interessante é a resposta de Neemias, porque Neemias, ele percebe que ele tem oportunidades, ok? Fatores externos favoráveis a ele. Quais são essas oportunidades? Vamos ver? A primeira oportunidade é que eles sabiam que o contexto era favorável. Ou seja, slide anterior.
O contexto era favorável, eles tinham o favor do rei. O próprio rei tinha enviado eles, tinha mandado material, tinha escrito cartas para os governadores dizendo, olha, Neemias está indo aí com um grupo, ele mandou gente com ele, material para construir os muros. Então ele tinha ali meio que o documento, não era no bolso, também não era papel, mas ele tinha ali toda a prova de que o rei estava com ele. Então aquela zombaria não colava, porque o cenário era favorável. Além disso, historicamente, os judeus tinham direito naquela terra. Já faziam mais de 100 anos que eles já tinham saído, mas historicamente aquela terra era deles. Então ele sabia disso. Neemias conhecia as oportunidades que eram favoráveis a ele. Ele tinha isso muito e muito claro. Ao mesmo tempo, Neemias ele não ficou focado só nisso. Ele coloca as oportunidades. Mas se tem uma coisa que Neemias faz nesse capítulo 20, é o seguinte, vamos ver lá, vamos voltar. Eu vou dar trabalho ao pessoal da mídia. Obrigado, vocês são demais. Ele diz assim, primeira coisa, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. A primeira coisa que ele fala em resposta a essa zombaria, a esse desprezo, é dizer o seguinte, gente, eu não sei se vocês conhecem o meu Deus, mas eu o conheço. E ele está nesse negócio. A outra oportunidade, essa eu acho que é a fundamental dessa matriz fofa, é que Deus está no negócio. E eu não tinha outra palavra para colocar que não fosse negócio. Porque Deus está nisso. E a primeira coisa, quando vem alguma oposição, quando vem alguma ameaça para nós, que a gente tem que entender é, se foi Deus que convidou você para dar resposta àquela dor, se foi Deus que está te chamando para fazer algo em direção a alguém, é Ele que vai fazer com que as coisas aconteçam. Neemias poderia olhar para ele, poderia olhar para o rei, poderia olhar para quem estava com ele e dizer, nós somos mais fortes do que vocês, a gente confia em nós mesmos. Aliás, eu poderia estar aqui como um coach e dizer, acredite em você mesmo, você vai conseguir, porque você é forte. E, na verdade, o que Neemias nos ensina é verdade, a gente não sabe fazer por nós mesmos. Eu mesmo sou um copeiro, eu nunca trabalhei com construção na vida, mas a primeira coisa que ele fala é, Deus está aqui. Foi Deus que mandou fazer. E eu acredito que Deus pode, apesar de nós e através de nós. Então, a principal oportunidade daqui, e que a gente não pode esquecer, é que Deus está no negócio. Então, a primeira coisa é, tenha convicção. Tenha convicção que Deus está com você nisso, porque quando vier a dúvida, é para lá que você tem que recorrer. Pois bem, estão comigo? Vamos continuar? A história continua, tem um capítulo 3, não vamos ler o capítulo 3, mas depois você pode ler em casa. O capítulo 3 vai falar de tudo o que eles fizeram no início dessa construção. E vai citar várias portas que eles construíram, levantaram. E é interessante que nesse capítulo 3 vai falar que todo mundo trabalhou. Começando pelos sacerdotes, levitas, todo mundo, os oficiais que foram, Neemias, todo mundo estava trabalhando. Acredito que a maioria não sabia nada de construção, mas estava lá. E é muito interessante saber que todo mundo estava junto e trabalhando. E aí, quando eles estavam trabalhando, o que acontece é que vem uma segunda onda de ameaça. E essa ameaça é justamente os mesmos... A minha terra, eu sou de Natal, por isso que eu estou falando minha terra, a gente iria falar desinfeliz. Não sei quem é do Nordeste, eu já ouviu, mas eu ia dizer, os desinfelizes... O desinfeliz, Sanbalat e Tobias, eles atacam novamente. Poucas risadas, poucos do Nordeste, não tem nada não, mas internamente é o que faz sentido. E lá no capítulo 4 vai se levantar, e eu gostaria de ler com vocês, capítulo 4, de 1 a 3, diz assim, quando Sanbalat soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso, ridicularizou os judeus, e na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra em um só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou, pois que construam. Basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe.
além de zombar, essa segunda ameaça faz com que eles sejam intimidados. Eles são intimidados por esse grupo. E o texto vai continuar lá para o 10, na sequência, e vai dizer que eles começam a planejar atacar. Sambalate, Tobias e os demais, eles planejam então atacar. Eles juntam um monte de gente e vão atacar. Por quê? Porque eles não resistem. Eles estão ali construindo. Ninguém está se defendendo, eles estão vulneráveis. Mas sabe o que é que acontece? Olha o que é que Neemias fala no capítulo 4, versículo 4. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria. Sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Vamos continuar até o 9? Não encubras as iniquidades deles, nem esqueça os seus pecados, pois provocaram a tua ira diante dos construtores, a de Deus. Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que chegamos à metade da sua altura, em toda a sua extensão, pois o povo trabalhava com disposição. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Vamos até o 9. Percebem que a oposição estava ficando mais séria? O ataque já estava se formando? Qual é a primeira coisa que Neemias faz quando ele percebe isso? Ele ora. E quando ele vai falar dos inimigos, ele diz assim: Senhor, pela tua ira, ataca eles. Às vezes é muito comum, quando vem oposição, inimigos, em alguma obra, coisa que Deus tem para a gente fazer, a gente acha que essa zombaria, esse desprezo é sobre nós. Sabe? Eu acho que sou eu mesmo. Acho que ele está falando de mim. Porque eu não sei, eu sou copeiro só. Não vai dar certo. Eu não sei nem reconstruir, o que dirá ajudar em defender. Neemias poderia ter falado isso. Mas Neemias sabia que não era com ele. A oposição não era contra ele. A oposição era contra a obra que era de Deus. Sendo assim, quem deveria lutar e fazer com que as coisas fossem resolvidas era o próprio Deus. E por causa disso, a primeira coisa que ele faz sempre diante de uma oposição é orar. E isso é uma força que eu gostaria de destacar. Uma força, ok? Lá no nosso mapa, que é Deus era a fonte de força e motivação. Ele sabia que não era com ele, era Deus. Sendo Deus a fonte de força e motivação, uma coisa que sempre estava presente era a oração. Eles oravam. Se a gente não utilizar a oração, a conversa com Deus, como sendo uma arma, uma estratégia para nos desviarmos daquilo que vem contra nós, provavelmente a gente não vai conseguir avançar. Porque a oposição vem forte e a gente vai achar que é conosco, mas é com Deus. E isso sempre gera no povo cooperação e união. E isso estava ali com eles, estava com Neemias. E uma outra coisa que, quando eu estava vendo esse texto, me lembrei, foi de outro texto, quando dizia assim, olha, Jesus dizendo, vigiai e orai. Porque Neemias não ficou só orando. Não veio a situação, ele espera aí que eu vou orar, e o pessoal batendo na porta, o inimigo está chegando, ele está orando. Não, ele orou e ele agiu. Ele disse, vamos orar, mas assim, só para completar a situação, vamos colocar guardas aqui, vamos começar a dividir a tarefa. Então, a metade constrói e a metade agora vai ser guarda. Tempo parcial. Por quê? Precisava agir. Mas o trabalho não foi parado. Ele continuou. Ele continuou. E sabe o que é que eu aprendo também com Neemias? Pode passar. Faz parte do trabalho no reino de Deus investir energia para proteger dos ataques. Talvez você tenha planejado aquela tarefa que Deus colocou para você. E você colocou todas as forças na execução da tarefa. Show de bola. Aqui o que a gente vê é, a gente precisa investir na proteção. A gente precisa imaginar que oposições ou que ameaças vão acontecer e a gente precisa investir energia nisso.
força nisso. Foi o que Neemias fez com o povo em seguida. E sabe outra coisa bem interessante? Próximo slide. Às vezes, as oposições ou os inimigos nos ajudam a entender as nossas deficiências. Neemias sabia que estava tendo brechas no muro antes deles falarem? Não. A gente só vê o texto dizendo que Neemias reparou as brechas depois que eles disseram lá, olha, eles não vão conseguir, está todo cheio de falha. Se for uma raposa ali naquelas brechas, vai cair tudo. Neemias, opa, tem brechas aqui, vamos reparar as brechas. A outra coisa, Neemias se deu conta que precisava colocar gente para proteger, óbvio, mas ele não tinha percebido isso. Quem foi que disse isso para eles? Os inimigos, a oposição. Então, muitas vezes, a oposição, os inimigos, nos ajudam a entender quais são as nossas limitações, quais são as nossas fraquezas. Olha aí, ó, o outro F, o outro quadro da nossa matriz. Então, uma das fraquezas era justamente que eles estavam com brecha nessa reparação e que eles estavam também separados uns dos outros, eles precisavam se defender, ok? Só que aí, vamos ver lá no versículo 10 de Neemias 4. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm forças e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. Por enquanto, a oposição estava atacando e mexendo só com Neemias. Agora, o povo que estava todo empolgado, já estava desanimado. Olha, eu comecei animado, mas não dá mais. A gente já está cansado, está na metade do muro aqui, tem muita coisa para fazer. Eu acho que a gente não vai conseguir. E aí um fala, o outro fala, fica, a gente não vai conseguir terminar. Agora já era o povo. E é interessante que Neemias, sabe o que ele faz? Ele olha para as oportunidades e para as forças deles. E ele começa a compartilhar com as pessoas aquilo que eles têm de melhor, que é Deus está com eles. Então ele chama a atenção das pessoas que Deus está com eles, que eles precisam orar. Mais lá na frente a gente vai ver que não só Neemias, mas o povo todo começa a orar e o povo todo começa a trabalhar conforme as orientações de Neemias. E isso vai acontecendo porque ele olha assim para as forças e para as oportunidades, e essas forças e oportunidades não estão neles, mas estão em Deus. E isso é muito, muito interessante, porque a gente vê essa dinâmica de que muitas vezes essas oposições chegam para nós, mas também chega para o grupo. E o grupo precisa estar animado, o grupo precisa estar motivado, consciente das forças, consciente das oportunidades para seguir. Ok? Até aqui? Estamos juntos? Vamos dar um salto para entender mais dessas oposições. Neemias capítulo 6, vamos lá? Neemias capítulo 6, de 1 a 4. Depois eu volto para o 5, tá? Mas para a gente entender dessas pessoas aqui. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem. Olha só, mandaram a mensagem agora para Neemias. Venha, vamos nos encontrar em um dos povoados na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Então ele já entendeu. Por isso, enviei-lhes mensageiros com essa resposta. Olha essa resposta, grifa e decora. Eu acho que você vai precisar usar isso. Estou executando uma grande obra e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Como é que a gente diz? Toma-lhe, né? Achei foi pouco, não tem negócio? Eu penso na hora essas coisas. Achei foi pouco, eu queria estar lá. Vai. Sabe aquela coisa, eu quero ver o que vai acontecer? Não na guerra, mas só vendo ali. Olha só. Essa é uma ameaça importante que eles estavam querendo ludibriar, estavam querendo fazer alguma coisa má com ele, e ele vai e faz isso. E Neemias nos ensina que a gente deve evitar distração. A gente precisa manter o foco. E distração é o que mais a gente tem hoje em dia. Aliás, mandaram uma mensagem aqui, brincadeira.
Distração é o que mais a gente tem. Celular, mídias, gente... até mesmo coisas boas podem ser distração, sabia? A gente tem um foco, uma tarefa, e aparecem outras tarefas aqui que são muito importantes, e eu também quero ajudar, mas se Deus me mandou fazer isso daqui, é isso daqui. E a gente vai ter que muitas vezes responder como Neemias: olha, eu estou no meio de uma grande obra, desculpa, eu não posso chegar aí. Se você puder me esperar, depois a gente até conversa, mas enquanto isso, eu estou aqui focado. E eu falo de mim, preciso aprender bastante isso, né? E continua o texto, capítulo 6, versículo 5 a 9, vai dizer assim: então, na quinta vez, insistente, Sanbalate enviou-me um mensageiro com a mesma mensagem. Ele tinha na mão uma carta aberta, em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazerem em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito: há um rei em Judá. Olha, tinha até a placa. Ora, essa informação será levada ao rei. Por isso, vamos conversar. Olha, já tem toda uma trama aqui, né? Já está tudo, o complô já está tudo armado, já tem até a placa. Vamos ver o que é que Neemias fala. Eu lhe mandei esta resposta: nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção sua. Esse cabo é bom. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando: eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, pedindo: agora, pois, fortalece as minhas mãos. Esse Neemias, vou te contar, queria ser liderado por ele. Ele começa a combater as mentiras com a verdade. Ele diz: nada do que você está falando é verdade. Eu conheço a verdade não é essa. Eu sei quais são os seus planos. Só que ele se mostra forte para essas pessoas, mas em seguida diz que ele vai e volta e começa a orar: Deus, me dá força, por favor, porque talvez eu não consiga, está difícil. E ele continua orando e agindo, porque Deus está nesse negócio. Deus é o Deus que convidou. É Ele que responde, é Ele que faz, mas a gente precisa ter essa postura de sempre combater as mentiras com a verdade. E quando eu falo de mentira, eu não estou falando só de mentira que outras pessoas falam, mas às vezes mentira que nós pensamos, que muitas vezes a gente chama de fantasias. Às vezes a gente cria umas fantasias sobre nós mesmos, ou sobre as outras pessoas, que quando vem uma situação, a gente acha que aquilo é verdade e já era, não vai dar. Sabe aquela coisa que diz assim: para um bom entendedor, meia palavra basta? Eu não gosto. Para um bom entendedor, você precisa de todas as palavras, porque uma meia palavra pode te dar uma falsa interpretação. E se você tiver com a falsa interpretação, com a fantasia na tua cabeça, você vai basear a tua vida nessa fantasia, nessa especulação. Então busca a verdade. Se não entendeu direito, se só tem parte da informação, busca a informação inteira. Trabalhe com a verdade. A verdade é que vai nos impulsionar a viver de uma maneira tranquila. Não, eu sei que é isso daqui. A verdade é essa. Vocês podem falar, ou eu posso até pensar diferente, mas a verdade é essa. Tivemos até várias palestras sobre isso, de quem realmente nós somos, a identidade em Jesus. E isso nos ajuda nesse dia a dia, e não por especulação. Muito bem. Estamos nas ameaças. Vamos para as fraquezas? As fraquezas é o que é interno, ok? A ameaça é o que é externo, Sanbalate, Tobias. Agora a gente vai para o que é interno. A gente já tinha visto sobre as brechas na construção, distanciamento entre as pessoas, mas vai aparecer uma outra dificuldade, que vai estar relatado no capítulo 5 de Neemias, que é o seguinte: começou a ter um conflito entre as pessoas. Ora, um monte de gente junta, trabalhando, dias dormindo meio que junto ali, acorda, trabalha. Vocês acham que não vai dar confusão? Vai dar confusão. Se a gente ficar aqui, esse grupo aqui, por uns 2 dias, ou menos, já vai dar algum problema, algum conflito, alguma coisa complicada. Só que aqui o negócio era mais sério. No capítulo 5, sabe o que aconteceu? No capítulo 5, algumas pessoas começaram a reclamar, dizendo que todo mundo estava trabalhando, ok? Mas algumas delas estavam sendo exploradas. Já conhece a história.
Como assim? As pessoas que não tinham muito dinheiro, que eram só trabalhadores, mas não tinham posse, não tinham dinheiro, não tinham terra, estavam sendo exploradas pelos demais. Ou seja, o pessoal continuou pagando imposto. Imposto para os governadores. Mas quem eram os governadores deles? Era o próprio povo dali, os judeus que tinham voltado, mas eles já tinham essa prática. Olha, eu sou líder, eu sou nobre, eu preciso de imposto para que eu tenha uma vida melhor do que você. Está todo mundo construindo, mas eu tenho mais e você tem que pagar para mim, porque já era o costume. Só que já estava sendo um imposto tão caro, que as pessoas estavam tendo que vender o que tinha para comer. Aliás, eles já estavam sendo escravizados, o próprio povo judeu. O pessoal já estava colocando os filhos para serem escravizados, para que eles pudessem pagar o mantimento e comida que eles precisavam. Olha só o problema social que eles estavam vivendo. Quem tinha mais, dentro do mesmo povo, estava explorando quem tinha menos. Às vezes acontece, né? Já é meio antigo o negócio. Mas era o que estava acontecendo. E agora? Porque uma coisa é quando você está falando de Sambalate, que eu não sabia nem que esse nome existia, que é o inimigo. Outra coisa é quando eu estou falando dos meus irmãos, dos meus amigos que estão aqui, estão brigando e tendo confusão entre eles. Ah, mas Neemias era caba bom. E sabe o que é que ele faz? Lá no capítulo 5, versículo 6, obrigado, diz assim: quando ouvi a reclamação e estas acusações, eu fiquei furioso. Depois de refletir no meu coração sobre tudo isso, repreendi os nobres e os oficiais, dizendo-lhes: vocês estão cobrando juros dos seus compatriotas. Por isso convoquei uma grande reunião para tratar deles. E disse: na medida do possível, nós resgatamos os nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos aos outros povos. Agora vocês estão até vendendo os seus irmãos. Assim eles terão que ser vendidos a nós de novo. Eles ficaram em silêncio, pois não tinham resposta. Por isso prossegui: o que estão fazendo não está certo. Vocês devem andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos outros povos, os nossos inimigos. Neemias faz uma coisa que às vezes a gente não tem coragem, eu estou falando de mim. Ele confronta o pecado dentro do seu grupo. Imagina vocês num grupo que tinha Deus como sendo o seu centro e que estava querendo viver para Ele, tendo um pecado desse de exploração e gente sofrendo no meio da obra da construção. Neemias poderia ter dito assim: olha, gente, sempre foi assim, vai continuar sendo assim, dá só um pouquinho ali de dinheiro para eles, não deixa eles se venderem não, tá? Só dá, mas continua, porque a vida é assim, eu não tenho muito o que fazer. Porque ele tinha esses nobres, esses líderes com ele. E ele poderia, de repente, querer ficar bem com eles. Mas ele não faz isso. Ele confronta e diz: não está certo. Vocês estão errados. E sabe o que eu aprendo aqui? Lá no slide. Pode passar. Ok. A tarefa não é mais importante do que as pessoas. Neemias poderia ser aquela pessoa que estaria tão focada na tarefa que diz: gente, eu já tenho muito problema. Não me traz mais problema, porque já tem esse Sambalate, Tobias, já tem um povo aqui, eu já estou orando, já está difícil, vocês já me trazem problema. Gente, resolva aí, isso não é comigo. A tarefa é mais importante. E não, a tarefa não é mais importante do que as pessoas. O processo, as pessoas estarem bem, o processo importa. E tem outra coisa, pode passar, que diz... Pode passar o slide. Os fins, ao contrário do que outros falam, não justificam os meios, tá? Se a tarefa é de Deus, eu devo fazer em amor e para o bem de todos. Se a tarefa é de Deus, eu devo fazer em amor e para o bem de todos. E pensando no bem de todos, muitas vezes a gente vai precisar chamar a atenção da pessoa. Em amor, é verdade. Que, aliás, deve ser um outro tema, e eu vou deixar isso com o Alexandre. Aprofundar nisso. Mas a gente precisa. Se a gente quer ver o outro crescer, se a gente quer ver o nosso grupo crescer, a gente precisa chamar a atenção quando existe um erro. A gente precisa exortar, que a gente chama, e muitas vezes tem isso na Bíblia, quando tem esse erro. Jesus vai dizer em Mateus 18, 15 e 17, se o seu irmão pecar contra você, vá
e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve com você mais um ou dois outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como gentil ou publicano. É duro, né? Mas Jesus está dizendo assim, existe um caminho, e esse caminho, nesse processo, às vezes a gente precisa confrontar. E quando a gente faz isso, a gente sabe que a gente também vai ser confrontado, porque nós erramos também, nós falhamos. E eu quero ter sempre a certeza de que eu vou caminhar com pessoas que, quando precisar, elas vão me apontar o meu erro para que eu possa ajudar, para que possa me ajudar, para que eu possa melhorar. Isso é o que a gente deve fazer. Então, além disso, Neemias ele dá o exemplo, eu não vou entrar mais muito no texto, mas ele também tira os impostos que ele poderia receber enquanto líder, mas ele dá exemplo e diz, olha, a gente não vai mais fazer isso. Tá? E ele consegue resolver essa fraqueza que era esse conflito interno. E tem mais uma fraqueza, a última que a gente vai ver, pode passar o slide, por favor, que é as fraquezas e pecados nossos. Porque Neemias não era 100%, né? Não era Jesus. Vamos ver essa história? A última de hoje, lá no capítulo 6, de 10 a 14. Olha o que aconteceu. Um dia, fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava confinado em sua casa. Ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Olha só, um sacerdote que chamou ele para lá. Eu, porém, lhes respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinha contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. Assim, poderiam falar mal de mim e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Eu acho que uma das piores oposições é quando a gente recebe uma palavra ou uma situação de amigos, de pessoas que a gente não esperava. Era um sacerdote, era um amigo, era alguém que ele respeitava muito, e essa pessoa estava dizendo, olha, vem cá, o pessoal vai querer te matar, se esconde aqui comigo. Primeiro que ele, como líder, ele não poderia entrar naquele lugar que era reservado naquela época só para os sacerdotes. Então ele poderia errar nisso. Segundo que ele não queria fugir. E é interessante que quando a gente vai ver lá no capítulo 1 de Neemias, antes mesmo dele conversar com o rei, ele disse que ele teve medo. Talvez uma das fraquezas de Neemias seja o medo, sabia? Seja achar que ele não iria conseguir. Parece que não, né? A gente olha aqui e vê que ele é tão cheio de si. Mas quando a gente vê isso aqui, uma tentação, uma dificuldade, e ele diz, você está querendo que eu fuja? Talvez fosse até mais cômodo para mim, mas você quer que eu fuja? Como é que o pessoal vai acreditar em mim? E a palavra que ele vai usar lá no texto é que diz assim, eles estavam fazendo isso a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim. Então eles poderiam me difamar e desacreditar em mim. Primeiro que existe diferença entre fraqueza e pecado. Fraqueza é aquilo que eu tenho limitação, que eu tenho uma propensão a fazer, que eu sei que pode dar errado. Pecado é quando de fato eu cometo isso que é errado. Então, reconhecer as nossas fraquezas diante desse processo e levantar as nossas guardas nessa fraqueza é uma das coisas que a gente precisa fazer para que a gente continue firme. E é interessante que Neemias ele prova atitude, né, pela palavra de Deus e ele suporta essas tentações. E isso é uma coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa olhar para dentro de nós, das nossas fraquezas e nossos pecados e ver assim, o que é que daqui pode atrapalhar esse projeto que Deus tem para mim? Lá em Hebreus 12, de 1 a 4, grifa esse texto. Diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas,
Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz ao desprezar a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o próprio sangue. Não, a gente não precisa se cortar na luta contra o pecado. Mas é uma forma de dizer, lutem contra o pecado. O nosso exemplo é Jesus. Ele suportou a oposição. Ele que poderia reclamar todo o direito de não estar ali na cruz, mas ele suporta essa oposição. E diz de uma maneira muito clara, mostrando para a gente que a gente pode sim e deve lutar contra o pecado e contra aquilo que pode nos atrapalhar, para aquilo que nos está proposto. Vamos ver como é que ficou nossa matriz, fofa? Por favor, mostra para a gente. Olha aí, ó, que bonitinho. Foi o que a gente viu. Quais eram as... Vamos ver primeiro embaixo ali, as fraquezas e as ameaças. As fraquezas, brechas na construção, distanciamento entre as pessoas, dúvidas internas e crises, conflitos internos do povo, fraquezas e pecado. As ameaças, vulnerabilidade e ataques, os inimigos zombaram e desprezaram, eles intimidaram, fizeram planos de ataque em conjunto e os inimigos também usaram de mentira e lançaram dúvidas. Contra isso, fraquezas e ameaças, o que é que eles tinham? Eles tinham oportunidades, contexto favorável para eles e, acima de tudo, Deus estava no negócio. Nas forças, eles tinham a liderança de Neemias, a motivação do povo, que muitas vezes deu uma vacilada, mas eles tinham Deus como fonte de força e motivação. Para isso, eles recitaram a oração e eles tiveram a cooperação e união do povo. A gente poderia criar mais algumas outras forças aqui, como usar a verdade, confrontar o pecado, mas eu deixei só nisso para a gente ter uma ideia geral. Esse era o cenário de Neemias. E olha só os resultados de Neemias. Podemos ver os resultados? Os resultados de Neemias, lá no capítulo 6, versículos 15 e 16. O muro ficou pronto no 25º dia de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram sobre isso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Sabe os resultados? Primeiro, conseguiu fazer o muro, ok? Pode projetar, por favor, o slide. A gente tem a conclusão do projeto. Apesar de dúvidas, e a conclusão de um projeto em um tempo recorde, 52 dias para aquele povo que estava lá, era uma coisa assim fantástica. Tá? Houve crescimento do pertencimento da comunidade, ou seja, as pessoas começaram a se enxergar como povo, como irmãos, gente que estava trabalhando junto. É isso mesmo, nós somos judeus, nós somos o mesmo povo, a mesma nação, isso teve um alcance muito grande. Houve um renovo da fé e aliança com Deus. As pessoas agora estavam voltando a acreditar em Deus, porque eles oravam, Deus respondia. Deus era o Deus da obra, então a fé era renovada. Olha só que coisa bela. E, acima de tudo, havia o testemunho de Deus para os vizinhos. Os povos vizinhos começaram a olhar e dizer, ih, o Deus dos judeus voltou. Porque eles conseguiam ver que aquela obra que foi feita só poderia ter sido feita por obra de Deus. Não era Neemias, não eram os demais, mas era por obra de Deus. E quando a gente faz algo em direção à dor do outro, que Deus nos convida a fazer, quando a gente resiste às oposições, entendendo o cenário, quando a gente busca Deus para que Deus nos ajude nisso, as coisas acontecem. E elas acontecem, acima de tudo, para mostrar que Deus está nesse processo. Assim como a gente viu naquele vídeo, ali daquele pessoal no Rio Grande do Sul, que diz assim, Deus tem uma cor, e eu estou vendo, eu acho que ela é amarela, porque vocês estão representando Deus aqui. Quando a gente faz algo que a gente mostra Deus, Deus, ele é exaltado, e ele é o principal disso. Ele é que deve ser o testemunho para todos. Então, eu queria que a gente aproveitasse esse momento, enquanto a gente vai ter uma música final, para que a gente refletisse. Sim, nas nossas oposições,
mas naquelas dificuldades que a gente está enfrentando, que pode ser externo, mas que pode ser também interno, sabe? Às vezes é uma fraqueza, que eu sei que ela está lá, que às vezes eu não levanto nenhum muro de proteção e quando eu vejo eu estou errando, eu estou pecando. E muitas vezes atrapalha a gente a seguir na frente. Pode ser algum conflito que a gente precisa mediar, algum erro. Mas lembra, a gente precisa, acima de tudo, chamar esse Deus, que é o Deus da obra, para estar com a gente. Faça como Neemias, ore. Tem alguma dificuldade? Ore, fale com Deus. É Ele que está interessado em fazer. Mas não fique só na oração. Haja. Como Neemias haja. Continua. Segue em frente. Errou. As coisas não vão acabar porque você errou. Deus, Ele perdoa. Você consegue continuar. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Tem pessoas ao seu lado. Fala com Deus. Ele vai te usar. Ele vai me usar. E a gente vai continuar junto. Se a gente quiser crescer e continuar enquanto comunidade, fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça em direção ao outro, a gente precisa estar atento às oposições, mas sabendo que Deus é que está no controle de tudo. Que Deus nos abençoe. Cada vez que eu abri a minha boca, cada vez que eu olhar na direção de alguém, cada vez que passo a passo eu chegar em algum lugar, seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar no rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, sejam tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu cada vez que eu tocar no cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir
assim nós façamos como Neemias, confiando em Cristo Jesus nas nossas semanas e que as nossas muralhas sejam erguidas com a ajuda de Cristo Jesus e o nosso Deus. Boa semana para todos. Até o domingo que vem, se Deus assim nos permitir estarmos aqui.